Brasileiro vira testemunha em caso do assassinato de um executivo da área de saúde em Nova York. Número de crianças desacompanhadas que cruzaram a selva de Darién rumo aos Estados Unidos bate recorde neste ano. Série sobre Ayrton Senna é indicada em categoria de premiação internacional. Estudantes brasileiros estão a um passo de enviar projeto à Estação Espacial Internacional. E você vai conhecer a história de uma chefe baiana que realiza projetos sociais com gostinho de Brasil em Washington. Ela desenvolve aulas de culinária voltada para a inclusão de crianças latinas e refugiadas da Síria. Boa noite. Boa noite. Um turista brasileiro que estava passeando em Nova York virou uma das testemunhas na investigação do assassinato do CEO da United Healthcare em Manhattan. Matheus Taranto estava hospedado no mesmo hostel do atirador. O brasileiro tirou fotos e fez vídeos dentro do local. Os agentes de investigação conseguiram também imagens que mostram o rosto do suspeito sem máscara. Em entrevista exclusiva à rede de televisão CNN, Matheus Taranto contou que o hostel estava lotado de turistas e que em cada quarto tinha entre 4 e 12 pessoas. They divide like rooms to, I think, 4 to 10 people, but in the 4 to hallway, 10 people in one room. yeah, 4 to 10 or 12, 4 to 12, yeah. Ele disse que os investigadores isolaram um dos dormitórios e questionaram todos os hóspedes. O brasileiro, que ficou uma semana no local, disse que não tinha no hostel nenhum tipo de fiscalização de armas. There's no metal detector. There's nothing like that. As imagens e fotos que Matheus fez foram anexadas ao caso. Ele teve que prestar depoimento à polícia. Os agentes também conseguiram no albergue estas 2 fotos que mostram o atirador sem máscara. O suspeito fez o registro no local com identidade falsa. O número de crianças cruzando sozinhas a perigosa floresta de Darién rumo aos Estados Unidos bateu recorde neste ano. Foram cerca de 3.800 crianças fazendo a travessia desacompanhadas pela selva panamenha em 2024. Segundo a Unicef, que fez esse levantamento, as crianças são expostas a diversos tipos de violência durante o trajeto. Organizações internacionais denunciam que muitos menores chegam aos postos fronteiriços do Panamá com feridas, torções, picadas de insetos, doenças e desidratação severa. A floresta de Darién se tornou o mais popular corredor migratório para que sul-americanos, como brasileiros, consigam chegar aos Estados Unidos. O número recorde de crianças sozinhas nesse perigoso trecho chama a atenção do mundo e faz coro às críticas sobre as políticas migratórias da gestão Joe Biden, que está terminando. O presidente eleito Donald Trump anunciou suas escolhas para 2 agências que, segundo ele, serão fundamentais para aumentar a segurança nas fronteiras do país. Rodney Scott foi nomeado para ser o comissário de Alfândega e Proteção de Fronteiras. Ele é um ex-chefe da Patrulha dos Estados Unidos. Trump também anunciou que Caleb Vitello é seu escolhido como diretor interino de imigração e alfândega, o setor conhecido como ICE. Atualmente, Vitello trabalha na agência como diretor assistente do escritório de armas de fogo e programas táticos. Outra indicação recém-anunciada por Trump é Anthony Salisbury como seu assessor adjunto de segurança interna. E enquanto Trump monta sua equipe de governo, cidades fronteiriças do México se preparam para receber milhares de imigrantes que marcham rumo aos Estados Unidos. As caravanas com milhares de pessoas estão atravessando o continente na intenção de cruzar para o território norte-americano antes de Trump assumir o poder. Damares está morando em Ciudad Juárez há 6 meses. Depois de uma longa viagem que começou na Venezuela, ela espera a chance de uma data para se apresentar à fronteira e pedir asilo. Acá em Juárez tenho 6 meses. Assim como ela, muitos outros imigrantes estão lotando cidades mexicanas na intenção de fazer a cruzada antes de 20 de janeiro do ano que vem. O problema é que os abrigos da fronteira não têm espaço para receber mais pessoas que chegam do sul ou aqueles que são deportados dos Estados Unidos de volta ao México. Colapsa toda a infraestrutura humanitária em la ciudad. Va a haber caravanas y eso
vai afetar totalmente toda a fronteira. Os diretores de abrigos da região estão preocupados. Dizem que as novas caravanas vão impactar a infraestrutura e todo o trabalho de assistência social feito com os imigrantes. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta semana que seu governo já está trabalhando em novos planos para enfrentar o que vem pela frente. No próximo bloco, Nova York vai comemorar neste final de semana os 200 anos da Quinta Avenida. E a gente mostra que em New Jersey, FBI e polícia local investigam voos noturnos de drone em áreas residenciais e de infraestrutura. Américas no ar. Oferecimento Rejab Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas a gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. A Quinta Avenida, um dos marcos mais famosos da cidade de Nova York, está fazendo aniversário. E para comemorar os 200 anos, está sendo preparada uma grande festa para moradores e turistas. A Associação de Comerciantes de Rua vai fechar a avenida e espalhar pelo local uma série de atrações que prometem agitar o domingo de quem estiver por lá. Mesmo com os termômetros abaixo de zero, lá estão eles, os turistas. Difícil resistir ao charme da Quinta Avenida, uma das ruas mais conhecidas do mundo. É aqui, neste endereço, que ficam pontos turísticos famosos, como o Rockefeller Center, a Biblioteca Pública de Nova York, o Empire State, o Metropolitan Museum e o Guggenheim. A partir do ano que vem, também será o endereço do futuro presidente dos Estados Unidos. A Trump Tower já faz parte da rota dos visitantes. Neste final de semana, a Quinta Avenida vai completar 200 anos. Apesar da idade, ainda é um local desejado por todos. Não é à toa que é um dos cenários queridinhos do cinema norte-americano. Vários filmes foram rodados aqui, entre eles Homem-Aranha. A partir de amanhã vão começar os preparativos para a celebração do bicentenário desta rua, que é uma das principais artérias de Nova York. A ideia é fechar um trecho da Quinta Avenida entre as 55 e 48 para carros no domingo e oferecer uma extensa programação para moradores e turistas. Quem vier até aqui vai encontrar shows, gastronomia, um tapete vermelho para tirar fotos e até um bolo de aniversário. E a gente veio aqui para realizar o sonho da minha mãe de ver Nova York na época do Natal. E a gente ama caminhar pela aqui, eu amo caminhar pela Quinta Avenida, acho que é um lugar muito bonito para encher os olhos, para fazer compras, não importa o tamanho do seu bolso, da sua conta bancária, tem para todos os bolsos. Então é um programa maravilhoso quando a gente está em Nova York. E a gente ama passear na Quinta Avenida por causa do glamour, de tudo aquilo que ela oferece, então é muito bom. No estado vizinho, em New Jersey, onde muitos brasileiros moram, a polícia e também o FBI foram acionados para investigar um mistério. Dezenas de drones estão sobrevoando a região durante a noite, isso em bairros residenciais, mas também em áreas vitais da infraestrutura. O conjunto de drones só voa durante a madrugada. Em algumas regiões, os moradores dizem que não conseguem dormir por causa do barulho intenso. Esta mulher afirmou que os aparelhos estão voando muito baixo e completou: eles são assustadores porque são grandes. O prefeito de Florham Park explicou que os drones têm o tamanho de um carro pequeno, com envergadura de asas de 6 pés de largura. They look like a small car to me. Their wingspans are probably 6 feet across. O FBI foi acionado para ajudar nas investigações. Além das residências, os drones também foram avistados em áreas vitais de infraestrutura, como transmissão elétrica, instalações militares, estações ferroviárias e até reservatórios de água. Por enquanto, a polícia disse que não há sinais de perigo, mas pediu para a população ficar atenta. No Oriente Médio, Israel bombardeou a faixa de Gaza, rotas de contrabando do Hezbollah no Líbano e anunciou reforço de soldados nas colinas de Golã por causa do conflito atual na Síria. O governo de Jerusalém também confirmou hoje que 4 terroristas do grupo Hamas foram mortos nesta semana. Matias Brotero tem as informações para a gente.
As forças de defesa de Israel informaram que eliminaram nesta semana, na faixa de Gaza, 4 terroristas que participaram do ataque do dia 7 de outubro do ano passado. Um deles comandou o atentado no kibbutz Nahal Oz, ao lado do território palestino, onde os extremistas mataram 12 pessoas. Em Rafah, no sul de Gaza, militares descobriram a entrada de um túnel que foi projetada para ser uma armadilha para atrair soldados israelenses. O exército também eliminou esconderijos e depósitos de armas e negou ter atacado um hospital no norte da faixa de Gaza, contradizendo autoridades de saúde do território palestino. As forças israelenses disseram que operam nas proximidades da instituição de saúde. A Defesa Civil de Gaza anunciou que pelo menos 29 pessoas morreram após bombardeios do exército na região. Em meio ao conflito na Síria, Israel informou hoje que decidiu reforçar o efetivo militar na região das colinas de Golã. Na fronteira da Síria com o Líbano, a Força Aérea Israelense realizou ataques contra rotas de contrabando de armas usadas pelos terroristas do Hezbollah. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, série sobre Ayrton Senna é indicada em categoria de premiação internacional. E a gente mostra que mais de metade dos moradores do país quer ter um tempo sozinho para melhorar a saúde mental. A série brasileira que conta a história do ídolo do automobilismo, Ayrton Senna, anda batendo recordes de audiência. A série de 6 episódios que impressionou público e crítica acaba de ser indicada para concorrer a uma das mais importantes premiações mundiais da televisão. Senna foi indicado para concorrer na categoria de melhor série em língua estrangeira na 30ª edição do Critics' Choice Awards. Estrelada por Gabriel Leone, a série é cotada como favorita ao prêmio. Quem vota para escolher os vencedores são os críticos especializados em cinema e jornalistas de TV. Os vitoriosos da premiação serão anunciados em uma cerimônia no dia 12 de janeiro em Santa Mônica, na Califórnia. Agora a gente fala sobre esses tempos tão conturbados e corridos, onde não é raro se sentir exausto e com a bateria social descarregada, como se diz. Pois é, olha, se você está se sentindo assim, você não está sozinho, viu? Hoje a maioria das pessoas que vive aqui nos Estados Unidos diz que precisa de um equilíbrio melhor entre interações sociais e tempo sozinhas. Uma nova pesquisa encomendada pelo Centro Médico Wexner da Universidade Estadual de Ohio descobriu que a população do país anda cansada de pessoas. Um diagnóstico que surpreende em tempos que as interações sociais são tão incentivadas com as plataformas digitais que nos conectam uns aos outros o tempo todo. Mas os cientistas descobriram que hoje em dia 56% dos moradores dos Estados Unidos acreditam que ter um tempo sozinho é fundamental para o bem-estar mental. E com a sobrecarga emocional dos holidays, onde muitas vezes os encontros familiares são quase uma obrigação, a maioria também diz que prefere ficar sozinha nessa época do ano. E mais, de acordo com os dados da pesquisa, cerca de 36% das pessoas dizem que ficam mais irritadas e estressadas porque não ficam sozinhas o tempo todo, o tempo suficiente. Para os estudiosos, esses números mostram que cresce no país o número de pessoas que estão valorizando mais a solitude, que é diferente da solidão. Ela é uma escolha consciente e desejada e não está associada com a tristeza e o isolamento. Apesar de sermos seres gregários e necessitamos viver em conjunto, nós seres humanos também precisamos, até para o nosso próprio desenvolvimento aí, né, aprendermos a gostar de estar junto com a gente, de estar sozinho. É uma busca do quê? Do nosso autoconhecimento, porque as pessoas que têm necessidade ou que não conseguem ficar sozinhos são pessoas que a gente vê que são extremamente carentes, são pessoas que não conseguem, né, escutar a sua própria voz, né, não têm autoconfiança, são pessoas inseguras, são pessoas que querem, né, o tempo inteiro estar agradando, então está se comparando ao que aquelas pessoas estão fazendo e aí se cobra também para estar no mesmo nível, no
mesmo patamar que aquelas pessoas. Então, estar sozinho, ou aprender a solitude, né? Aprender a gostar de ficar consigo é maravilhoso, traz milhões de benefícios. Para os especialistas, é importante estar atento à sua necessidade de ficar sozinho e, para isso, não é preciso muito. Vale reservar tempo para atividades físicas, leitura, cozinhar ou ver um filme. Se afastar das redes sociais por um tempo também é precioso. Além disso, dar uma pausa e reaprender a aproveitar o tédio em tempos que se exige tanta produtividade pode ser benéfico para um equilíbrio emocional, processamento de informações e desenvolvimento de habilidades e da criatividade. À medida que as temperaturas caem com a proximidade do inverno, é provável que você passe mais tempo em ambientes fechados. E com as decorações de Natal saindo do armário, aumentam as chances de reações alérgicas. Por isso, é preciso atenção redobrada. Dezembro chegou e, junto com ele, o frio e as festas de fim de ano. Isso significa que as pessoas passam mais tempo dentro de casa e os ambientes internos, decorados com árvores de Natal, enfeites, flores, velas, podem ser um gatilho para alergias. Em maior risco estão pessoas que já sofrem com alguma condição e nessa época do ano podem desenvolver problemas respiratórios mais sérios, como crises de asma, rinite alérgica e espirros em excesso. É preciso atenção redobrada com as árvores de Natal naturais, que podem carregar mofo e pólen. Já as artificiais acumulam poeira, especialmente se forem mal armazenadas durante todo o ano. Além disso, outras decorações guardadas por muito tempo podem conter ácaros e até fezes de pragas. Para evitar que os holidays sejam tomados por crises alérgicas, a primeira dica dos especialistas é colocar uma máscara na hora de abrir as caixas e montar os enfeites. Outros truques para reduzir a presença dos alérgenos incluem sacudir ou lavar as árvores de Natal ao ar livre antes de levar para dentro de casa e sempre armazenar decorações em caixas plásticas ou sacos à prova de umidade. São pequenos esforços que podem evitar os sintomas alérgicos, mas se mesmo assim eles persistirem, o ideal é procurar um médico. Todo final de ano, com decorações e reuniões de holidays, aumentam os acidentes domésticos. Por isso, é importante ter mais cuidado com a segurança, seja cozinhando, decorando ou na empolgação das celebrações. Acidentes com decoração podem arruinar as festas. Só na temporada de holidays do ano passado, cerca de 14.900 pessoas foram atendidas em salas de emergência devido a ferimentos relacionados à decoração, de acordo com a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos. I've seen people that fall off the ladder, they fall off the roof. A médica de emergências da Cleveland Clinic diz que vê de tudo, mas o recorde de ferimentos graves é de pessoas caindo de telhados ou escadas ao instalar luzes piscantes. Ela diz que parece ser bobo, mas prestar atenção na posição das escadas, garantindo um alinhamento dos dois lados, pode evitar desastres. Além disso, descer e reposicionar a escada ao colocar luzes em locais altos é melhor do que se esticar no topo dela para alcançar algum ponto e acabar tombando. Outra dica para quem usa árvore de Natal artificial é comprar somente as que têm um rótulo de resistente a fogo. E se você optar por uma verdadeira, certifique-se de regar para evitar que seque e possa se tornar um risco de incêndio. A atenção também deve ser redobrada com os enfeites. A médica diz, a maioria hoje em dia é de plástico, mas há uma boa quantidade de cerâmica ou vidro, que causam cortes profundos se caem e quebram. A seguir, estudantes brasileiros estão a um passo de enviar projeto à Estação Espacial Internacional. E você vai conhecer a história de uma chefe baiana que realiza projetos sociais com gostinho de Brasil em Washington. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já.
Estudantes brasileiros do ensino médio estão a um passo de enviar um projeto à Estação Espacial Internacional para ser testado por astronautas. Pois é, olha, os jovens podem ser selecionados a qualquer momento para ter sua pesquisa enviada ao espaço em um foguete da SpaceX que vai sair daqui da Flórida. Duas equipes formadas por estudantes do ensino médio de colégios do estado de São Paulo estão na final do programa Student Spaceflight Experiments Program Mission 19. Os alunos foram convidados a propor soluções para desafios reais de pesquisas espaciais, levando em consideração novas tecnologias da medicina regenerativa usando células-tronco. Estão na final as propostas do grupo Alpha Explorers, do Instituto Alpha Lumen, em São José dos Campos, e do time Discovery, da Escola Divina Providência, em Jundiaí. Além destes, a equipe Carmick, da Escola Básica e Secundária Carolina Micaeli, de Porto, em Portugal, também briga pela vaga. Os estudantes selecionados terão a chance de participar da fase final da Conferência das Pesquisas, que acontece em julho de 2025 em Washington. Já o lançamento dos experimentos à Estação Espacial pela SpaceX está programado para acontecer entre março e junho de 2025. A NASA adiou os planos de pouso de astronautas na Lua para 2027. A missão Artemis, que tem o objetivo de levar humanos de volta à Lua ainda nesta década, tinha previsão para acontecer daqui cerca de um ano. Além disso, outra missão, a Pathfinder, estava programada para levar astronautas ao redor da Lua em 2025, mas também não vai rolar tão cedo. Segundo a NASA, os atrasos estão parcialmente ligados a problemas com as cápsulas da tripulação. Por isso, por questões de segurança, ambas as missões lunares foram adiadas. Hora do nosso mapa, vamos dar uma olhadinha, ver a previsão do clima amanhã para boa parte do país. A gente começa por Boston, que tem tempo encoberto, mínima de 33, máxima de 37. Sol entre nuvens em Nova York, mesmo cenário em Norfolk. Esse tempo segue encoberto em Charlotte e Atlanta também. Já na Flórida, a gente tem sol entre nuvens em toda essa área, máxima de 77, mínima de 37. New Orleans, a máxima é de 60 graus e em Houston tem chuva ao longo do dia, com mínima de 49, Evelyn. Essa trovoada continua na faixa até San Antônio, onde a mínima bate 47. Já em El Paso, o tempo fica um pouco mais estável, sol entre nuvens. Em Albuquerque, apesar do sol, previsão de mínima de 29 ao longo do final de semana. Na Califórnia, em Los Angeles, bastante sol na previsão, máxima batendo 80. Já em São Francisco, máxima de 60, mínima de 49 por lá, sol dividindo espaço com as nuvens. E que tal nessa sexta-feira uma matéria com gostinho de Brasil? É que tem uma chefe brasileira que está se destacando aqui nos Estados Unidos por inúmeros talentos. Ela divulga a culinária brasileira em programas americanos de TV, nas mesas de clientes importantes e também em diferentes projetos sociais. O que é que a baiana tem? A baiana tem muita habilidade e talento, que o diga a Sandra Rocha Ivanov. Ela virou uma espécie de embaixadora da culinária brasileira aqui no país. Participa até de programas de TV com dicas e pratos genuinamente brasileiros. Brasil comes to you. Eu fico muito feliz de poder levar a Brasil Comes to You com a comida, a cultura brasileira. Enquanto eu estou cozinhando na casa do meu cliente, eu vou contando a história do Brasil e a minha própria história. Sandra é hoje uma empresária de sucesso em Washington, mas é como líder de projetos sociais que ela vem se destacando ainda mais. Eu queria contribuir para a redução da fome no Brasil. E como eu já doava o meu jantar aqui nos Estados Unidos para arrecadar fundos para as instituições locais, eu decidi convidar os meus amigos de todas as partes do mundo, os amigos da Sandra Rocha de todas as partes do mundo, a doarem para uma campanha para a ONG Gastromotivo. E ajudar o Brasil foi muito importante para mim, é voltar para casa. Aos 58 anos, com a agenda lotada, a baiana ainda atua no Centro de Assistência aos Imigrantes. Ela desenvolve aulas de culinária voltada para a inclusão de crianças latinas e refugiadas da Síria. O alimento como forma de transformação social. Mas para conquistar esse sonho americano, essa guerreira teve que vencer a pobreza e muito preconceito. Foi a vida sacrificada da mãe no Brasil que inspirou essa chefe a nunca desistir. A gente queria mudar a regra de que todas as mulheres baianas pretas, se não de todo o Brasil, eram empregadas domésticas. Minha mãe foi, minha tia foi, minha prima foi, eu fui, minha irmã foi. E como mudar isso?
Hoje, essa rainha da culinária afirma que encontrou o seu lugar na cozinha, transformando a vida de pessoas que cruzam o seu caminho. Sonhe grande, porque quando a gente sonha, a gente consegue, devagar, transformar vidas. Não somente a nossa, mas quem está ao nosso redor. O que é que a baiana tem? Que é que a baiana tem? Bom, o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente agradece a sua audiência, te espera na semana que vem, mas continua na nossa programação. Tá chegando o Rico e Lázaro. Uma boa noite. Boa noite.